Então, pessoal, continuando aqui o nosso curso, hoje vamos falar sobre o CPC 00, Estrutura Conceitual para o Relatório Financeiro. Essa aula de hoje será dividida em duas partes. Então, nós estamos aqui na parte um. Aí aqui, pessoal, nós já temos aqui a finalidade do CPC 00, tá? Aí nós temos aqui a finalidade dele, é três finalidades. Sempre começa com o verbo auxiliar. Auxiliar, auxiliar e auxiliar. Auxiliar o desenvolvimento das normas internacionais de contabilidade, IFRS, para que tenha base em conceitos consistentes. Então, o CPC, ele veio, pessoal, para auxiliar o desenvolvimento das normas internacionais. Até 2007, o Brasil não estava conectado com o mundo todo. Aí, a partir de 2007, 2008, toda a contabilidade, o Brasil ficou atrelado também à contabilidade internacional. Então, aqui, essas normas vieram para auxiliar o desenvolvimento das normas internacionais. Auxiliar os responsáveis pela elaboração, preparadores, os contadores, é, o pessoal responsável pelas empresas, tá? Auxiliar os responsáveis pela elaboração dos relatórios financeiros a desenvolver políticas contábeis consistentes quando nenhuma norma se aplica a determinada transação ou outro evento, ou quando a norma permite uma escolha de política contábil. Então, essas normas vieram auxiliar os contadores para que ele faça um trabalho mais consistente e, ao mesmo tempo, através de uma política contábil, a melhor coisa, a melhor política para a empresa, tá? Auxiliar todas as partes a entender e a interpretar as normas. Quem são essas partes? Essas partes são os usuários, usuários internos e usuários externos. Aí aqui, continuando. Esta estrutura conceitual não é uma norma propriamente dita. Nada contido nessa estrutura conceitual se sobrepõe a qualquer pronunciamento ou qualquer requisito em pronunciamento. Pessoal, se você está em dúvida, se ali você tem um conflito entre a estrutura conceitual e o CPC, o que vai prevalecer é o CPC, não vai ser essa estrutura conceitual, tá? Entre a estrutura conceitual e uma lei que vai prevalecer é a lei, tá? Então, esta estrutura conceitual não é uma norma propriamente dita. Feito isto, pessoal, já podemos aqui resolver algumas questões. Aí aqui nós já temos a primeira questão. O Conselho Federal de Contabilidade e o Comitê de Pronunciamentos Contábeis são responsáveis pela elaboração das normas contábeis comumente aceitas. Então, pessoal, aqui, ó, Conselho Federal de Contabilidade, ele está se referindo ao CFC, tá? E o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, aqui, pessoal, esse comitê é um órgão, tá? Este órgão fica no mesmo prédio do CFC, é o chamado Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Eles são os responsáveis pela elaboração das normas contábeis comumente aceitas. Sobre essas normas, julgo o item que se segue. A estrutura conceitual estabelecida pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis não constitui uma norma propriamente dita. Isso aqui até agora está verdade. Nem define normas ou procedimentos de qualquer espécie. Então, esse item aqui, pessoal, está correto, tá? Então, a estrutura conceitual é estabelecida pelo CPC e ela não constitui uma norma propriamente dita. Lembrando que a estrutura conceitual, pessoal, a gente chama de CPC 00, tá? Aí, continuando aqui, aí nós temos a questão de número 2. Com relação à estrutura conceitual do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, CPC, julgo o item a seguir. No caso de conflito entre a estrutura conceitual e um pronunciamento técnico do CPC, o disposto na estrutura conceitual deve ter prevalência sobre as exigências do pronunciamento técnico. Pessoal, esse item está errado. Houve um conflito entre a estrutura conceitual e o CPC, vai prevalecer o pronunciamento técnico, tá? Entre a estrutura conceitual e a Lei 6.404, vai prevalecer a Lei 6.404. Então, esse item aqui está errado. Continuando. O objetivo do relatório financeiro, para fins gerais, é fornecer informações financeiras sobre a entidade
que reporta que sejam úteis para investidores, credores por empréstimos e outros credores, existentes e potenciais na tomada de decisões referente à oferta de recursos à entidade. Então, pessoal, veja que o objetivo do relatório financeiro praticamente é o objetivo da contabilidade. Qual é o objetivo da contabilidade? Fornecer informações úteis aos seus usuários. Então, aqui, ó, o objetivo do relatório financeiro é fornecer informações financeiras sobre a entidade. Para quem? Para investidores, para credores por empréstimos e outros credores existentes e potenciais para a tomada de decisões, tá? Essas decisões envolvem decisões sobre comprar, vender ou manter instrumento de patrimônio e de dívida, conceder ou liquidar empréstimos ou outras formas de créditos, ou exercer direitos de votar ou de outro modo influenciar os atos da administração que afetam o uso dos recursos econômicos da entidade. Então, pessoal, os investidores, né, os credores, todos vão ter as decisões que vão tomar. Uns têm a decisão de comprar, outros de vender, outros de conceder ou liquidar empréstimo, que é o caso dos bancos, outros que vão querer ali tomar de conta da empresa, exercer direitos de votar ou de outro modo influenciar os atos. Então, o objetivo do CPC é justamente fornecer essas informações, tá? E aqui lembrando, os investidores, credores por empréstimos e outros credores são considerados usuários primários da informação contábil. Aí aqui nós já temos outra questão. A questão diz o seguinte: com relação à normatização da contabilidade e da auditoria brasileira, julgo o item subsequente. O público-alvo dos relatórios contábil financeiros de propósito geral são primariamente os órgãos reguladores. Aqui, pessoal, está errado. Primariamente, eles são para quem? Primariamente, eles são para os investidores, credores por empréstimos e outros credores, que são chamados de usuários primários da informação contábil. Então, o item está errado, tá? Continuando aqui, nós já estamos na questão de número 4. De acordo com o pronunciamento técnico CPC 00R1, estrutura conceitual para elaboração e divulgação de relatórios contábil financeiro, julgo o item a seguir, referente a conceito, objetivos e usuários da contabilidade. O objetivo do relatório contábil financeiro de propósito geral é fornecer informações contábeis financeiras úteis acerca da entidade para a tomada de decisão por parte de usuários internos, como gerentes de produção, e de usuários externos, como os acionistas. Então, pessoal, o objetivo do relatório financeiro é fornecer informações úteis para a tomada de decisões. Só que tem um detalhe: para a tomada de decisões para os usuários internos, eles não precisa dessas informações contábeis financeiras. Então, só vai servir para os usuários externos, porque os próprios, então o item está errado, tá? Porque os próprios usuários internos já têm essas informações dentro da própria empresa. Então, na realidade, o que é que acontece? O objetivo desse relatório financeiro, ele vai servir mais para quem? Para os usuários externos, principalmente aqueles usuários primários, tá? Continuando aqui, pessoal, agora nós temos aqui as características qualitativas das demonstrações contábeis. As características qualitativas, nós temos duas, as fundamentais e as de melhoria. As fundamentais, pessoal, aí você chama aqui, ó, FM, fundamentais e de melhoria. As fundamentais são duas. Quais são essas duas? Aí você coloca aqui, ó, tá? Relevância e representação fidedigna. Relevância e representação fidedigna. E a de melhoria? A de melhoria são quatro. Aí você chama de com-TV. O que são com-TV? Comparabilidade, compreensibilidade, tempestividade. E aí, pessoal, quando surgiu o CPC 00, na primeira versão, nós tínhamos a verificabilidade. Depois, essa verificabilidade ela foi substituída pela capacidade de verificação.
Ou seja, só mudou de nome, mas é o mesmo objetivo e o mesmo raciocínio, tá? Então nós temos aqui, ó, com TV, comparabilidade, compreensibilidade, tempestividade e capacidade de verificação. Aí aqui nós já temos outra questão, a quinta questão. De acordo com a estrutura conceitual do CPC, assinale a opção que apresenta as características qualitativas fundamentais da informação contábil. Pessoal, fundamentais você coloca aqui, ó. São duas. Quais são essas duas? Tá? Então tem que começar por relevância e representação fidedigna. E as de melhoria? As de melhoria são quatro. Com, com, TV, tá? Comparabilidade, comparabilidade, tá? Aqui, compreensibilidade, tempestividade e verificabilidade. Verificabilidade hoje é chamada de capacidade de verificação. Como a questão está pedindo, pessoal, as fundamentais, você só se preocupa aqui onde começa tá? Ó. A letra A, conservadorismo, já está errado. A letra B, relevância e representação fidedigna, é o nosso gabarito aqui. A letra C, está errado, pessoal, tem que ser tá? Porque são fundamentais, fundamentais são tá? Tempestividade e compreensibilidade, está errado. Confiabilidade e prudência também estão errados. Vamos para a próxima questão, a sexta. Em relação à estrutura conceitual para elaboração e divulgação de relatório contábil financeiro, editada pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, julgo o item que se segue. São características qualitativas da informação contábil financeira as fundamentais que compreendem a relevância e a representação fidedigna, e as de melhoria, que abrange a comparabilidade, capacidade de verificação, compreensibilidade e tempestividade. Pessoal, esse item está correto. Então, nós temos, ó, FM. Fundamentais. Fundamentais é E de melhoria? De melhoria é a TV, tá? Relevância e representação fidedigna, que na própria questão já colocou, ó, relevância e representação fidedigna. Com TV, ó, comparabilidade. Esse V aqui, pessoal, é a verificabilidade, que hoje é chamada de capacidade de verificação. Esse outro com aqui é compreensibilidade e esse T é tempestividade, tá? Então, esse item 6 está correto. Vamos para o item 7. No que diz respeito ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis, CPC, e à estrutura conceitual para a elaboração e divulgação do relatório contábil financeiro, julgo o item que se segue. As características qualitativas fundamentais da informação contábil são comparabilidade, compreensibilidade, confiabilidade e tempestividade. Pessoal, esse item está errado. Por quê? Fundamentais são duas, relevância e representação fidedigna. De melhoria são quatro. Com TV. Aqui, pessoal, nós temos, ó, comparabilidade, está certo. Compreensibilidade, está certo. Confiabilidade, aqui, pessoal, não existe essa característica aqui, tá certo? Então, essa característica não existe. E a tempestividade? E se tivesse aqui, aí seria características de melhoria, tá? De melhoria. Então, ele está perguntando as características fundamentais. Fundamentais, relevância e representação fidedigna, tá? Continuando. Características da informação contábil fundamentais, relevância e representação fidedigna. Aí nós temos a questão já de número 8, pessoal. A questão 8 diz o seguinte: com base no disposto na Lei 6.404, de 1976 e suas alterações, e na Norma Brasileira de Contabilidade, NBC-TSP, Estrutura Conceitual 2016, julgo o item subsectivo relevância, materialidade e fidedignidade
são as características qualitativas fundamentais da informação contábil útil. Pessoal, esse item está errado. Por que que está errado? Porque aqui ele está perguntando as características fundamentais. A gente já sabe que as fundamentais são duas. Fundamentais são duas. Quais são essas duas? Relevância e representação fidedigna. Por isso que o item está errado, tá? Aí aqui nós temos aqui a relevância, pessoal. O que é que ele diz aqui, ó? Informações financeiras relevantes são capazes de fazer diferença nas decisões de tomadas pelos usuários. Informações podem ser capazes de fazer diferença em uma decisão, ainda que alguns usuários optem por não tirar vantagem delas ou já tenham conhecimento delas a partir de outras fontes. Então, aquelas informações financeiras são aquelas informações que são capazes de fazer a diferença na hora que você vai tomar uma decisão. Então, na hora que você vai tomar uma decisão, pessoal, você viu ali as informações financeiras, então você vai dizer, opa, essa informação aqui é muito útil para mim. Então, eu vou tomar uma decisão baseada nessas informações financeiras, tá? Aí ele diz aqui, ó, informações financeiras são capazes de fazer a diferença em decisões se tiver valor preditivo ou valor confirmatório ou ambos. Aí a gente vai explicar aqui o que significa esse valor preditivo, valor confirmatório, tá? Informações financeiras têm um valor preditivo se podem ser utilizadas como informações em processos empregados pelos usuários para prever resultados futuros. Informações financeiras não precisam ser previsões ou prognóstico para ter valor preditivo. Informações financeiras com valor preditivo são empregadas por usuários ao fazer suas próprias previsões. Por exemplo, pessoal, neste ano, no ano passado, eu tive aqui, eu tive tanto de receita, tá? Eu tive 500 mil de receita. Neste ano, eu tive 600 mil. O que significa isto? Que a meus prognósticos, né, as minhas previsões é que no próximo ano eu posso ter mais. Então, é um valor o quê? Preditivo. Eu estou predizendo. Meu pensamento é que no próximo ano eu vou ter uma melhor situação aqui na minha empresa, tá? Informações financeiras têm valor confirmatório se fornece feedback sobre confirmam ou alteram avaliações anteriores. Então, no ano passado eu previ isso aqui. Neste ano eu estou fazendo o quê? Confirmando. Então, pessoal, essas aí são coisas relevantes para a minha empresa, tá? Então, tem as características da relevância. Aí, continuando aqui, nós temos o seguinte: relevância das informações financeiras. A relevância é uma das duas características qualitativas fundamentais das informações financeiras. Então, aqui, pessoal, o que torna a informação financeira relevante? A capacidade de influenciar nas decisões dos usuários, tá? Aí, duas principais formas de relevância: valor preditivo e valor confirmatório. O valor preditivo, a informação ajuda o usuário a prever resultados futuros, tá? Aí ele dá até um exemplo aqui: tendências de lucros, tendência de receitas, então são valor preditivos, tá? E o valor confirmatório, a informação confirma ou altera as avaliações anteriores. Exemplo, uma demonstração confirma a expectativa de crescimento da empresa, então ali é um valor confirmatório, tá? Aí, continuando, nós temos aqui a relevância. A influência na tomada de decisões é o critério central da relevância. Então, a relevância, pessoal, é justamente para você tomar decisões, tá? A informação é relevante quando ajuda a prever resultados futuros, é o valor preditivo, e confirma ou corrige avaliações passadas, é o valor confirmatório, tá? Aí, continuando aqui, nós já temos a questão de número 9. A questão de número 9 diz o seguinte: de acordo com a NBC-TG Estrutura Conceitual, acerca das características qualitativas da informação contábil. Aí ele diz: a informação contábil relevante pode ser capaz de fazer a diferença na tomada de decisões pelos usuários, mesmo que eles não a levem em consideração. Isso aqui, pessoal, está correto. Foi o que o próprio CPC diz. Você tem ali a informação, vai fazer diferença ali na sua empresa. Mesmo que os usuários não levem em consideração, mas ela vai ser uma informação muito relevante para a sua empresa, tá? Então, esse item está
Correto. Vamos aqui para a questão de número 10. Com base no disposto na Lei 6.404, de 1976 e suas alterações, e na norma brasileira de contabilidade, julgo o item subsecutivo. De acordo com a norma brasileira de contabilidade, para que uma informação contábil seja capaz de fazer diferença nas decisões, ela deve ter valor preditivo, confirmatório ou ambos. Isso aqui, pessoal, está correto. É a relevância. A relevância é aquela informação que é capaz de fazer a diferença na empresa, tá, pessoal? Vamos seguir em frente aqui. Aí a materialidade. A informação é material se a sua omissão, distorção ou obscuridade puder influenciar razoavelmente as decisões que os principais usuários de relatórios financeiros, para fins gerais, tomam com base nesses relatórios, que fornecem informações financeiras sobre a entidade específica que reporta. Em outras palavras, materialidade é um aspecto da relevância específico da entidade, com base na natureza ou magnitude, ou ambas, dos itens a quais as informações se referem no contexto do relatório financeiro da entidade individual. Consequentemente, não se pode especificar um limite quantitativo uniforme para materialidade, ou predeterminar o que pode ser material em uma situação específica. Pessoal, a materialidade ela vai ser de acordo com a empresa. Você não pode dizer o que é material para uma empresa e para outra. Vamos dar um exemplo bem simples, pessoal. Eu tenho aqui uma empresa muito grande, tá certo? É uma empresa, vamos dizer assim, multinacional. Então, aqui, ó, uma empresa multinacional, tá certo? Ó, multinacional. Aí aqui, pessoal, na informação financeira, eu esqueci, pessoal, ó, esqueci de colocar lá na informação financeira um valor de R$ 15.000, R$ 15.000. O que é que acontece? Esses R$ 15.000 aqui, pessoal, para uma empresa que é grande, para uma empresa que é multinacional, isso aqui não é material. Isso aqui não é nada material, tá? Agora, se eu tenho uma empresa pequena aqui, pessoal, eu tenho uma empresa pequena e esqueço de colocar R$ 15.000, então esses R$ 15.000 é material para essa empresa pequena, tá? É o mesmo caso quando a gente pensa assim, opa, R$ 1.000 não faz falta para mim, mas para outra pessoa já vai fazer falta. Então, para aquela outra pessoa é material. Para algumas pessoas não é tanto material, tá certo? Então, material é justamente isso aí, é a materialidade. Aí aqui nós já temos outra questão, a questão de número 11. Enquanto isso, pessoal, vou só tomar uma águazinha aqui, tá? A questão diz o seguinte: acerca da estrutura conceitual básica da contabilidade, dos planos de contas, dos lançamentos e da apuração de resultados, bem como da estrutura das demonstrações contábeis, julgo o item que se segue. Conterá o atributo da materialidade a informação cuja omissão ou distorção influenciar nas decisões tomadas pelos usuários. Isso aqui está verdade, pessoal. Então, o atributo da materialidade vai ser de acordo com a omissão ou distorção influenciar nas decisões. Foi o caso que nós apresentamos aqui, pessoal. R$ 15.000 para uma multinacional não é uma coisa material, mas para uma empresa pequena é material. Vai influenciar nas tomadas de decisões numa empresa pequena. Numa empresa grande, não vai influenciar, tá certo? Então, esse item está verdadeiro. Continuando, representação fidedigna. Agora, pessoal, nós estamos falando sobre a representação fidedigna, tá? Relatórios financeiros representam fenômenos econômicos em palavras e números. Para serem úteis, informações financeiras não devem apenas representar fenômenos relevantes, mas também representar de forma fidedigna a essência dos fenômenos que pretendem representar. Em muitas circunstâncias, a essência de fenômeno econômico e sua forma legal são as mesmas, são as mesmas.
Se não forem as mesmas, fornecer informações apenas sobre forma legal não representaria fidedignamente o fenômeno econômico. Então, se tiver só a forma legal, pessoal, não representa o fenômeno econômico, tá? Aí aqui, ó, uma observação muito importante. A características qualitativa confiabilidade, antigamente tinha essa característica, tá? Confiabilidade. Foi redenominada para representação fidedigna. Então, antigamente era confiabilidade e hoje é representação fidedigna, tá? Aí, continuando aqui, o item 12. Julgo o item seguinte acerca dos critérios que precisam ser atendidos para que esses elementos patrimoniais possam ser reconhecidos no balanço patrimonial. Ao avaliar se determinado item enquadra na definição de ativo, passivo ou patrimônio líquido, deve-se atentar para a sua essência e para a realidade econômica, não apenas a sua forma legal. Esse item está correto, pessoal, esse item está correto. Lembra que quando logo surgiu o CPC, sempre o pessoal dizia assim: a essência sobre a forma. Não é isto? Então, essência sobre a forma, tá? Então, esse item está verdadeiro. Continuando aqui, nós já temos a questão de número 13. Com base nas normas brasileiras de contabilidade geral, a NBCTG, julgo o próximo item. Uma das características qualitativas fundamentais da informação financeira é a representação fidedigna, que preconiza que as informações financeiras sejam representações fiéis da forma legal dos fenômenos que ela se propõe a representar. Pessoal, esse item está errado. Por quê? Não é da forma legal, é da essência, tá certo? Ó, da essência. Essência sobre a forma, tá? Então, essência sobre a forma. Por isso que o item está errado. Aí aqui nós temos, pessoal, a representação fidedigna. A representação, para ser fiel, fidedigna, nós temos que ter três atributos. Ela precisa ser completa, neutra e isenta de erros. Então, esses aqui são os atributos da representação fidedigna, tá? Aí aqui nós já temos a questão de número 14. Questão 14 diz o seguinte: acerca da estrutura conceitual básica da contabilidade, dos planos de contas, dos lançamentos e da apuração de resultados, bem como da estrutura das demonstrações contábeis, julgo o item que se segue. Considera-se fidedigna a informação livre de erros e que possui os atributos da neutralidade e da completude. Pessoal, esse item está correto, tá certo? Então, esse item está correto. Para ser fiel, fidedigna, a informação tem que ser o quê? Completa, neutra e livre de erros. Então, esse item está correto, tá? Continuando, aí nós já estamos na 15. Acerca da estrutura conceitual básica da contabilidade, dos planos de contas, dos lançamentos e da apuração de resultados, bem como da estrutura das demonstrações contábeis, julgo o item que se segue. A relevância, características fundamental da informação contábil financeira, representa a confiabilidade dos relatórios contábeis. Pessoal, neste caso aqui, não é a relevância, tá certo? Não é a relevância, não é a relevância, tá certo? Ó, característica fundamental da informação contábil financeira vai ser o quê? A representação fidedigna. Representação fidedigna demonstra a confiabilidade dos relatórios financeiros. Então, o item está errado. No lugar de relevância é a representação fidedigna. Fidedigna. Vamos para a próxima. Aí, continuando aqui, pessoal, ele diz o seguinte, ó, a representação completa inclui todas as informações necessárias para que os usuários compreendam os fenômenos que estão sendo representados, inclusive todas as descrições e explicações necessárias. A representação neutra não é tendenciosa na seleção ou na apresentação de informações financeiras.
A neutralidade é apoiada pelo exercício da prudência. Prudência é o exercício da cautela ao fazer julgamento sobre condições de incerteza. O exercício da prudência significa que ativos e receitas não estão superavaliados e passivos e despesas não estão subavaliados. Então, pessoal, que era que a gente sempre o pessoal faria com a, a prudência, né? Com o princípio da prudência. O princípio da prudência, o pessoal sempre dizia: o ativo tem que ser super avaliado e o passivo tem que ser subavaliado para você ter prudência, ou seja, você sempre pensa assim: eu gasto menos do que eu tenho, tá certo? Então, a prudência é justamente você gastar menos do que o que você recebe e você fazer menos despesas. Então, isso aí é a prudência, tá? Representação fidedigna não significa representação precisa em todos os aspectos, porque quando você faz um relatório financeiro, pessoal, você não vai cumprir exatamente todo o relatório financeiro ali fidedignamente, tá? Então, ó, livre de erros significa que não há erros ou omissões na descrição do fenômeno e que o processo utilizado para produzir as informações apresentadas foi selecionado e aplicado sem erros no processo, tá? Aí, continuando, agora nós temos as características da informação contábil de melhoria. É a COM-TV, comparabilidade, compreensibilidade, tempestividade e a verificabilidade, que hoje é chamada de capacidade de verificação. Aí aqui nós temos, pessoal, comparabilidade, capacidade de verificação, do jeito que está no CPC, tá? Ó, CPC 00, estrutura conceitual. Comparabilidade, capacidade de verificação, tempestividade e compreensibilidade são características qualitativas que melhoram a utilidade de informações que sejam tanto relevantes como forneçam representação fidedigna do que pretende representar. As características qualitativas de melhoria podem também ajudar a determinar qual de duas formas deve ser utilizada para representar o fenômeno, caso que se considere que ambas fornecem informações igualmente relevantes e representação igualmente fidedigna deste fenômeno. Então, aqui nós temos ele fazendo um apanhado geral, as características, né, pessoal, da representação da informação contábil de melhorias, tá? Melhorias. Aí aqui nós já temos a questão de número 16. Prevista na estrutura conceitual as características qualitativas de melhoria da informação contábil inclui, além da comparabilidade. Aí você vem aqui, pessoal, ó, com TV. Compreensibilidade, comparabilidade, tempestividade e verificabilidade. A letra A, materialidade, já está errada. A letra B, compreensibilidade, verdade. Relevância, relevância é o que, pessoal? Fundamental, ó. Relevância e representação da fidedigna, fundamentais, essas duas aqui. Então, esse item está errado. A letra C, compreensibilidade, capacidade de verificação e tempestividade. É o nosso gabarito aqui. Vamos ver o erro da letra D. Compreensibilidade, representação fidedigna. Representação fidedigna é fundamental. E representatividade não é características, tá? Não é qualidade da informação contábil financeira. A letra E, confiabilidade. Confiabilidade hoje é representação fidedigna. Então está errado. Tempestividade, está certo. Capacidade de verificação. Então a letra E está errada por causa da confiabilidade. Então nosso gabarito aqui, a letra C. Continuando, pessoal, a comparabilidade é a característica qualitativa que permite aos usuários identificar e compreender similaridades e diferença entre itens. Então, pessoal, o que é comparar? Comparar é você ter dois objetos aqui e você comparar, tá certo? Você vai fazer a comparação, você tem que ter no mínimo o quê? Dois objetos, duas, tá certo? Então, para você fazer uma comparação, você tem que ter no mínimo dois, tá?
Diferentemente das outras características qualitativas, a comparabilidade não se refere a um único item. A comparação exige, no mínimo, dois itens. Você só pode comparar uma coisa se você tiver outra para você comparar. Você não pode comparar uma coisa se não existe outra, tá certo? Então, esse item está. Aliás, esse item não, aqui a gente está falando sobre a comparabilidade, tá? Aí, ó, consistência, embora relacionada à comparabilidade, não é a mesma coisa. Consistência refere ao uso do mesmo método para os mesmos itens, seja de período a período da entidade que reporta ou em um único período para diferentes entidades. Comparabilidade é a meta. A consistência ajuda a atingir a meta. Então, pessoal, o que é a consistência? A consistência é você saber comparar sempre daquela maneira, tá certo? Então, você vai comparar uma coisa, aí você já tem um parâmetro. Pega outra coisa para você comparar, aí você já tem um parâmetro. Se você não tiver um parâmetro, aí não existe a consistência. Exemplo bem simples, pessoal, era o carnaval carioca. Eu não sei como é que é mais, tá? Antigamente, quando passava a primeira escola de samba, ela não recebia notas, só receberia notas depois. Por quê? Como é que ela pode receber notas se ainda não passou outra escola para você fazer a comparação? Então, para fazer a comparação, tem que ter o quê? No mínimo dois itens. Se passasse a primeira escola e todo mundo desse 10, já tinha acabado o carnaval, porque as outras todas tinham que alcançar 10. Então, a primeira escola de samba não tinha nota, por quê? Porque não tinha comparação. Aí, depois que você faz a comparação, pessoal, aí você tem que manter aquela consistência, tá certo? Então, consistência e comparação não é a mesma coisa. A consistência é o mesmo método. Comparabilidade é a meta, consistência ajuda a atingir esta meta, tá? Aí aqui, ó, consistência. Embora relacionada à comparabilidade, não é a mesma coisa. Consistência refere ao uso do mesmo método para os mesmos itens, seja de período a período na entidade que reporta ou em um único período para diferentes entidades. Comparabilidade é a meta, a consistência ajuda a atingir essa meta. Aí aqui, pessoal, eu coloquei umas três, quatro vezes a mesma coisa, tá? Comparabilidade não é uniformidade. Para que as informações sejam comparáveis, coisas similares devem parecer similares e coisas diferentes devem parecer diferentes. A comparabilidade de informações financeiras não é aumentada fazendo coisas diferentes pareçam similares, tanto quanto fazendo que coisas similares pareçam diferentes. Aí aqui, pessoal, nós temos a capacidade de verificação. A capacidade de verificação ajuda a garantir aos usuários que as informações representam de forma fidedigna os fenômenos econômicos que pretendam representar. Capacidade de verificação significa que diferentes observadores bem informados e independentes pode chegar ao consenso, embora não há acordo necessariamente completo de que a representação específica é representação fidedigna. Informações quantificadas não precisa ser uma estimativa de valor único para que sejam verificáveis. Uma faixa de valores possível e a respectiva probabilidade também podem ser verificadas. Vamos só dar um exemplo aqui, pessoal. Ó, aqui eu tenho um observador, aqui tem outro, tá? Então, aqui, ó, é a capacidade de observar, é a capacidade de verificar, tá? Aí, aqui temos a documentação, pessoal, um relatório de contábil financeiro, tá? Este camarada está vendo esse relatório aqui, ele pode ver de uma maneira, este outro aqui, ó, pode já ver de outra maneira alguns itens. Então, isso aí chama-se a capacidade de verificação, tá certo? Aí aqui nós já temos a questão de número 17. Acerca da estrutura conceitual básica da contabilidade, dos planos de contas, dos lançamentos e da apuração de resultados, bem como da estrutura das demonstrações contábeis, julgo o item que se segue. A capacidade de verificação, uma das características qualitativas de melhoria, isso aqui está verdade, pessoal, ó,
é aquela que garante a uniformidade das demonstrações contábeis, dando segurança ao usuário sobre a adoção de métodos semelhantes para a contabilização de itens idênticos. Aqui, pessoal, esse item está errado, tá certo? Ó, a capacidade de verificação é uma característica qualitativa de melhoria. Isso aqui é verdade. E ela não garante a uniformidade. Quem é que garante a uniformidade, pessoal? Quem garante a uniformidade é a consistência, tá certo? E a consistência está relacionado com o quê? Com a comparabilidade. Então, esse item está errado. Sobre a adoção de métodos semelhantes para a contabilização é a comparabilidade. Então, não é a capacidade de verificação, tá certo, pessoal? Então, esse item está errado, é a comparabilidade. Aí aqui nós temos a tempestividade. Tempestividade significa disponibilizar informações aos tomadores de decisões a tempo para que sejam capazes de influenciar suas decisões. Pessoal, tempestivo significa naquele momento, tá certo? Por exemplo, o cara que é tempestivo, tudo ele quer fazer naquele momento. Passou daquele momento, deixa de ser tempestivo. Do mesmo jeito, é a informação contábil financeira. Se ela for tempestiva, ela vai estar disponível para os tomadores de decisões a tempo, para que ele possa tomar suas decisões, tá certo? Aí, ó, de modo geral, quanto mais antiga a informação, menos útil ela é. Ou seja, se ela tem uma informação antiga, ela já perdeu a sua tempestividade. Então, ela pode não ser mais útil. Eu estou precisando de uma informação agora, então eu estou precisando de uma informação tempestiva. Eu estou precisando da informação agora. Essa informação só vai chegar no domingo. Aí já perdeu a sua característica principal, que é a tempestividade, tá? Contudo, algumas informações podem continuar a ser tempestivas por muito tempo após o final do período de relatório. Por quê? Por exemplo, alguns usuários podem precisar identificar e avaliar tendências. Então, quando algumas você vai precisar de avaliar tendências, às vezes a informação ela pode durar mais tempo, tá? Aí aqui nós temos a questão de número 18. Acerca dos aspectos técnicos do patrimônio e da estrutura conceitual para elaboração e divulgação do relatório contábil financeiro, julgo o item. O atributo de tempestividade da informação contábil financeira encerra-se ao final do exercício financeiro. Está errado. Pessoal, o atributo da intempestividade é naquele momento, tá certo? É naquele momento. Pode ser que ele chegue lá no exercício financeiro e ainda esteja sendo útil, mas a tempestividade, ele não se encerra ao final do exercício financeiro, tá? Então o item está errado. Continuando, a compreensibilidade. Classificar, caracterizar e apresentar informações de modo claro e conciso as torna compreensível. Então, se você tem ali a informação, você classifica, caracteriza e vê como é que estão essas informações, pessoal, então ela está sendo o quê? Ela está sendo compreensível. Alguns fenômenos são inerentes complexos e pode não ser possível tornar sua compreensão fácil. Excluir informações sobre esses fenômenos do relatório financeiro pode tornar mais fácil a compreensão das informações contidas nesses relatórios financeiros. Contudo, esses relatórios seriam incompletos e, portanto, possivelmente distorcidos. Assim, pessoal, eu estou preparando ali as demonstrações contábeis. Aí eu estou observando o seguinte, que um fenômeno é muito importante para a empresa, né? Mas eu vou tirar esse fenômeno aqui, pessoal, vou tirar essa informação, porque muitas pessoas não vão entender. Consequentemente, eu vou excluir essas informações. Na hora que eu excluo essas informações dos relatórios financeiros, pessoal, o que é que pode acontecer? Esses relatórios podem estar incompletos. Eu tirei a informação porque eu achei que o pessoal ali não iria entender. Então, eu deixei a informação incompleta, tá? Aí, continuando, relatórios financeiros são elaborados para usuários que têm conhecimento razoável das atividades comerciais e econômicas e que revisam e analisam as informações de modo diligente.
Algumas vezes, mesmo os usuários bem informados e diligentes podem precisar buscar o auxílio de consultor para compreender informações sobre fenômenos econômicos complexos. Mesmo o cara mais experiente, muitas vezes ele precisa de um consultor para aquele consultor explicar o que foi que aconteceu com aquela informação contábil, tá? Aí aqui, pessoal, nós já temos aqui a definição de ativo. Também está lá no CPC, tá? Está no CPC 00, estrutura conceitual. Estrutura conceitual. Ativo é um recurso econômico presente, controlado pela entidade e resultado de eventos passados. E o que é um recurso econômico presente? É um direito. Esse direito, pessoal, tem o potencial de produzir benefícios econômicos, tá? Aí aqui nós temos, ó, ativo é um recurso econômico presente controlado pela entidade, como resultados de eventos passados. Recurso econômico é um direito que tem potencial de produzir benefícios econômicos. Aí aqui nós temos ativo, é um direito, potencial de produzir benefícios econômicos e ele tem que ser controlado pela entidade, tá? Aí aqui nós já temos a questão de número 19. Com base no pronunciamento conceitual básico, R1, estrutura conceitual para elaboração e divulgação do relatório contábil financeiro do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, julgo o item seguinte. Uma entidade que controla determinado recurso, mas que não detém a sua propriedade, não deve reconhecê-lo como ativo na contabilidade, pois, independentemente de qualquer condição, tal recurso não se enquadra na definição de ativo. Pessoal, esse item está errado. Por quê? Para ser ativo, a empresa tem que controlar esse recurso, tá certo? Ó, a empresa que controla determinado recurso, mas não detém a sua propriedade, não deve reconhecê-lo como ativo. Está errado, pessoal. Deve reconhecê-lo como ativo, tá certo? Por quê? Porque o que importa aqui, pessoal, é o controle, tá? Controle. Então, esse item está errado. Aí aqui nós já estamos na questão de número 20. Com relação ao patrimônio, julgo o item seguinte. Os bens capazes de gerar benefícios econômicos futuros para uma entidade, independente de estar ou não sob seu controle, integram o ativo patrimonial dessa entidade. Então, os bens capazes de gerar benefícios econômicos futuros para uma entidade. Então, pessoal, esse bem vai gerar benefício futuro para a identidade, tá? Independente de estar ou não sob o seu controle, integra o ativo patrimonial dessa entidade. Aqui, pessoal, se está gerando benefícios econômicos para a entidade, então esse item está correto, tá? Então, ó, ativo, recurso econômico presente, o direito que tem o quê? Potencial de produzir benefícios econômicos para a entidade, tá? Então foi o que ele diz aqui, ó. Os bens capazes de generar benefícios econômicos futuros para a entidade. Então, isso aqui, pessoal, integra o ativo patrimonial dessa entidade, tá? Independente de estar ou não sob o seu controle. Um exemplo bem simples, pessoal, é um carro, ó. Eu comprei um carro, tá? Tá aqui o carro, ó. Esse carro foi financiado. Financiado. Pessoal, esse carro está comigo. Ele está gerando benefícios para mim. Então, ele é um ativo, tá certo? Mas esse ativo pode não estar no meu controle. Por exemplo, esse financiamento aqui, esse carro pode estar lá no banco. Então, se o controle está aqui com o banco, mas ele está gerando benefício para mim, pessoal, então ele é um ativo, tá certo? Esse ativo eu tenho o quê? Ele está gerando benefícios econômicos para mim. Então, neste caso aqui, é um ativo. Aí, continuando aqui, nós temos a questão de número 21. O total de recursos controlados por uma entidade que sejam resultado de eventos passados cujo prazo estimado para a realização ultrapasse o término do exercício seguinte e dos quais se espera que resultem benefícios econômicos futuros, é classificado como
Pessoal, eu já sei que é um ativo. Eu já sei que é um ativo. Por quê? Porque ele vai gerar benefícios econômicos futuros, tá? Então a letra A está errada, a letra D e a letra E. Só temos a letra B e a letra C. Aí aqui você vê e olha, ó, cujo prazo estimado para realização ultrapasse o término do exercício seguinte. Aqui, pessoal, nós temos, ó, 2025, 2026 e 2027. Nós estamos no ano de 2025. Tudo que estiver no ano de 2025 e no ano de 2026 é ativo circulante. Chegou no ano de 2027, ativo não circulante. Aí o que é que ele diz? Ó? Cujo prazo estimado para realização ultrapasse o término do exercício seguinte. Pessoal, exercício seguinte é este. Ó. Se nós estamos em 2025, o exercício seguinte é este, exercício seguinte. E o que é que ultrapassa o exercício seguinte? O que ultrapassa o exercício seguinte é daqui para frente. Se é daqui para frente, pessoal, então vai ser ativo não circulante. Então é o nosso gabarito. Gabarito, a letra C, cujo prazo estimado para a realização ultrapasse o término do exercício seguinte, ou seja, vai ultrapassar o ano de 2026, porque nós estamos no ano de 2025. O ano seguinte, 2026. Então, se vai ultrapassar, vai chegar em 2027. Então, 2027 é o ativo não circulante, tá? Aí aqui, pessoal, nós já temos a definição de passivo. Passivo, obrigação presente da entidade de transferir recursos econômicos através de resultados de evento passado, tá? Aí aqui nós temos, ó, definição de passivo. Passivo é uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultados de eventos passados. Para que exista passivo, três critérios devem ser satisfeitos. A entidade tem uma obrigação. Obrigação, pessoal, é eu estar devendo, tá certo? A minha empresa está devendo, então eu tenho uma obrigação. A obrigação é de transferir um recurso econômico, ou seja, é de fazer um pagamento. Então, se eu tenho uma obrigação e essa obrigação é de fazer um pagamento, então é um passivo, tá? E a obrigação é uma obrigação presente que existe como resultado de eventos passados, ou seja, há 3 meses atrás, eu comprei um carro fiado. Então, pessoal, agora eu tenho o quê? A obrigação de pagar este carro. Então, essa obrigação é uma obrigação presente. Por quê? Porque eu comprei há um tempo atrás. Então, como resultados de eventos passados, tá? Aí aqui nós temos outra questão. Segundo a teoria contábil, uma condição indispensável para que um item patrimonial seja definido como passivo é que o vencimento da obrigação se dê em uma data futura previamente acordada entre as partes. O devedor saiba que possui uma dívida e o credor tenha reconhecido o direito de receber. O valor da obrigação seja líquido e certo. A obrigação exista no momento presente, fruto de eventos passados. Aqui, pessoal, é o nosso gabarito, ó. A obrigação existe. Essa existe, pessoal, porque foi frutos de eventos passados, tá? Então é o gabarito, ó. O sacrifício futuro de um ativo para satisfazer as obrigações seja uma decisão do devedor. Isso aqui está errado. O vencimento da obrigação se dê em uma data futura previamente acordada entre as partes. Muitas obrigações, se tem um vencimento, pessoal, às vezes o vencimento é hoje, ou às vezes a pessoa nem acordou quando é que vai ser esse vencimento, tá? O devedor saiba que possui uma dívida e o credor tenha reconhecimento do direito de receber. Muitas vezes aqui não é dessa maneira, tá? Você sabe que tem a dívida, mas o credor às vezes nem sabe que você tem esse direito de receber, tá? E o valor da obrigação seja líquido e certo. Então, o nosso gabarito aqui, pessoal, é de acordo com o CPC. A obrigação existe no momento presente, frutos de eventos passados, ó. Obrigação presente de transferir recursos econômicos, resultados de eventos passados, tá? Aí, continuando aqui, nós estamos na questão 22. Com base no pronunciamento conceitual básico, R1,
Estrutura conceitual para elaboração e divulgação do relatório financeiro do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, CPC, julga o item seguinte. A forma legal é o elemento determinante para se concluir que uma obrigação se enquadra ou não na definição de passivo. Pessoal, esse item está errado. Não é a forma legal, tá certo? É a essência, tá? É a essência da transação. Essência sobre a forma, pessoal. Essência sobre a forma. Isso aqui era o que, quando saiu essas normas aqui, era o que o pessoal mais da contabilidade falava. Essência sobre a forma, tá certo? Então, ó, a forma legal é o elemento determinante, não é. Então, esse item está errado. Aí aqui nós temos a definição de patrimônio líquido. Patrimônio líquido é a participação residual nos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos. Então, pessoal, aqui nós temos a equação fundamental do patrimônio, ó. Ativo menos passivo é igual ao patrimônio líquido. Então, patrimônio líquido é a participação residual dos ativos após a dedução dos seus passivos. Aí aqui nós já temos a questão de número 23. Com relação aos conceitos de ativos, passivos e patrimônio líquido, julgo o item a seguir. Ao avaliar se um item se enquadra na definição de ativo, passivo ou patrimônio líquido, deve-se atentar para a sua essência subjacente e sua realidade econômica, e não apenas para a sua forma legal. Pessoal, esse item está correto. Então, ao avaliar se o item se enquadra na definição de ativo, passivo ou patrimônio líquido, a gente tem que olhar para a sua essência, tá certo? Então, para a sua essência e não na sua forma legal. Então, esse item está correto. Aí aqui nós temos a definição de receitas. Receitas são aumentos no ativos. Então, pessoal, ó, receitas, tá? O ativo aumenta. Ou reduções no passivo. O passivo diminui, que resulta em aumentos no patrimônio líquido. Consequentemente, pessoal, meu PL vai aumentar. Meu PL aumenta através de quê? Do ativo, porque eles são o quê? Eles são diretamente, pessoal, já aqui, ó. Quando o ativo aumenta, o PL aumenta. Quando o ativo diminui, aliás, quando o passivo, né? Eu vou falar do passivo, do mesmo jeito. Quando o passivo, pessoal, ó, passivo diminuiu, o PL aumenta. Veja que aqui, ó, o passivo é inversamente proporcional ao PL. Então, a receita, pessoal, quando o ativo aumenta, é uma receita. Quando o passivo diminui, é uma receita, desde que o PL aumente, tá? Ó, receitas, ativo aumenta, passivos diminui. Consequentemente, o patrimônio líquido aumenta, tá? E as despesas são reduções nos ativos. Aqui, pessoal, ó, a despesa, reduções no ativo. O aumento nos passivos, tá? Então, uma despesa reduz o ativo, uma despesa reduz o ativo e o passivo aumenta, que resulta em reduções no patrimônio líquido. Aqui, pessoal, quando você falar em despesa, o que é que você vai sempre lembrar? Você lembra do reconhecimento da despesa de salário. Veja que você debita despesa de salário e credita salários a pagar. Então, ali você vai observar, pessoal, que ali é a melhor definição para você entender despesas, tá? Quando você tem uma despesa, o patrimônio líquido diminui. Aí aqui, pessoal, nós temos a penúltima questão desse PDF. Julgo o item seguinte, acerca dos componentes patrimoniais, suas características de contabilização. As despesas configuram perdas dos benefícios econômicos de uma entidade, sob a forma de redução de ativos aqui, pessoal. Despesa. O ativo diminui ou acréscimo de um passivo, não estando relacionada à distribuição de recursos a sócios ou acionistas. Esse item está verdadeiro.
aqui, pessoal, essa redução de ativo não tem nada a ver com a distribuição de recursos aos sócios, tá? Olha aqui, ó. São reduções no ativos ou aumento nos passivos, que resultam em reduções no patrimônio líquido, exceto aqueles referentes à distribuição aos detentores de distribuição de direitos sobre o patrimônio, ou seja, aos sócios, tá? E para nós encerrarmos, pessoal, nós temos aqui a questão 25. Com relação ao reconhecimento e à mensuração de itens patrimoniais e de resultados, julgo o item subsecutivo. Caso a empresa realize gastos para aquisição de um bem em que se espera que os benefícios econômicos ocorram somente ao longo do período corrente, então essa transação deverá ser reconhecida como despesa na demonstração do resultado. Vamos ver aqui, pessoal, ó. Caso a empresa realize gastos. Então, eu estou realizando gastos, tá? Para aquisição de um bem, em que se espera que os benefícios econômicos ocorram somente no período deste ano. Pessoal, se é somente no período corrente, então é característica de uma despesa, tá? Se for para vários períodos, aí caracteriza um ativo. Então, como é somente para o período corrente, somente para o período corrente, pessoal, então caracteriza uma despesa, tá? Se for para vários períodos, aí já é um ativo. Então, esse item está verdadeiro, tá? Então, pessoal, por aqui nós vamos ficando, tá? Vamos aguardar agora a segunda parte e essa primeira parte está finalizada aqui, tá joia? Então é isso, pessoal. Até a próxima.